Oi, turminha, bom dia! Aqui é a Tia Isis de novo. E hoje, na aula de História, nós vamos ver sobre o nosso calendário que nós usamos. Na aula passada, nós vimos sobre os instrumentos de medição do tempo, né, que nós usamos, e sobre os calendários judeus e muçulmanos. E hoje a gente vai ver o nosso cristão. Vamos lá. O calendário cristão. O calendário mais usado no Brasil é o cristão. Para nós, brasileiros, há os fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. Então, ao escrever as datas de fatos ocorridos antes de Cristo, colocamos a abreviatura AC. Nós vimos já que antes de Cristo nascer, que é o marco do calendário cristão, é o nascimento de Jesus Cristo, lá no dia 24 de dezembro, lembram, né? O Natal. Então, se foi antes do dia dele nascer, a gente usa o A e o C maiúsculo. O A representa o antes e o C, Cristo. Por isso que tem que ser maiúsculo, porque é nome de pessoa, certo? A invenção do fogo, por exemplo, ocorreu cerca de 5.000 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, 5.000 AC. Já a primeira vacina foi desenvolvida em 1796. Nos fatos ocorridos depois do nascimento de Cristo, não é necessário colocar o DC, que é depois de Cristo. Então, a gente só usa o AC, o DC não é necessário. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano, década, que é o tempo de 10 anos, século, que é o tempo de 100 anos, e milênio, que é o tempo de 1.000 anos. Assim, dizer que estamos em 2019 significa que já se passaram 2 milênios e 19 anos do nascimento de Cristo. Aqui é uma gravura do século. Ó. Lembra que a gente viu sobre os números romanos? Então, o século ele é sempre em números romanos, né? O X10, o V5 e o I1. Então, século 16, mostrando o Papa Gregório X10, os 3 izinhos, 3, 13, responsável pela atualização do calendário cristão. Então, foi esse homenzinho aqui que atualizou o nosso calendário que nós usamos hoje. Então, vamos aqui, é só uma conversa, tá? Não precisa, não precisa fazer no caderno, faz aí no livro mesmo. Vimos que para situar os fatos históricos no tempo, usamos anos, décadas, séculos, milênios e etc. Pense e responda. Há quantos séculos se deu o nascimento de Cristo? Cristo, ele nasceu há mais de 20 séculos, porque nós estamos no ano 2000, um século é 100, né? Então, foi há mais de 20 séculos. Então, vocês vão escrever aqui, certo? E há quantos milênios? Milênio é 1000, são 1000 anos, um milênio. Nós estamos no ano de 2000, então são 2 milênios. Há mais de 2 milênios. Certo? Facinho. Como saber em que século estamos? Como é que a gente pode calcular? O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. Geralmente é escrita em algarismo romano. Olha aí o que eu falei. Século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. Primeira, quando o ano terminar em 00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Exemplos. Olha que legal essa dica. Vamos aqui, ó. Peraí. Olha a dica que ele nos dá. Se eu terminar em 00, é só eu riscar o 0 e o 0. Qual é o século que sobra? 12. Então, aqui é o século 12. Lá no ano 2000, que é o último que nós temos, que foi 00, né? Só agora em 2100. Vocês vão estar tudo velhinho. Nós temos o século 20. Lembrando, mais uma vez, que século tem que ser em algarismo romano, aquelas letrinhas, o I, o V, o X, certo? E segundo, quando o ano não terminar em 00, então essa regra é só para quando terminar em 00,
É só eliminar os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou e você terá o século. Exemplo. Olha, vamos fazer aqui juntinho o que ele mandou. A gente elimina os dois últimos números, que aqui é o 19, né? Pega aqui o número que sobrou, que é o 20, e soma mais um, deu 21. Vamos descobrir em que século estamos agora? Vamos aqui, ó. Estamos em 2000, não liguei para a letra aqui, fica horrível. 2021, não é isso? Qual é a regra? Elimina os dois últimos, então eu vou cortar aqui o 21. Sobrou o 20. 20 mais 1 dá 21. Olha que legal. E fazendo ele em algarismos romanos, x é 10, mais outro x para formar 20 e o i, 1. E estamos agora no século 21. E aí, a gente pode fazer para ordenar fatos, quando eu nasci, quando eu entrei na escola, quando eu aprendi a escrever, a gente pode fazer uma linha do tempo. Como assim? Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, que é o quê? Dos anos, né? Utiliza-se a linha do tempo. Essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade de tempo, ano, década, século. Observe a linha do tempo da vida de Cauã. Olha, se analisarmos bem, ano passado, no quarto ano, nós vimos biografia e autobiografia. Vocês lembram que a gente tinha que colocar tudo na ordem dos anos? Pronto. Estão vendo aí, ó? Matemática misturado com história e português. Todas as disciplinas se complementam. Então, lá para fazer minha biografia, eu preciso fazer isso aqui, ó, uma linha do tempo, uma ordem cronológica. E aí eu envolvi história e matemática. Então, aqui a linha do tempo do Cauã, ó. Ele aqui era um bebezinho em 2001, devia ter um aninho, né? Aí em 2012 ele já estava uma criança e em 2019 ele já está um rapaz. Então, ele seguiu uma ordem. Eu não poderia pegar esse rapaz aqui e botar aqui no começo, porque ele não está seguindo ordem nenhuma. Tem que ser a ordem com o passar dos anos. E aqui na página 19 eu já deixei os itens, por quê? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Porque se eu fosse escrever, não ia ficar legal. Então, vamos só experimentar aquela regrinha, ó. A que séculos pertencem os seguintes anos? Só a quinta e a sexta questão, essa atividade. Olha, lembra da regra? Risca os dois últimos e soma o que sobrou mais um. Então, 20 mais 1, século 21. Tem que colocar em algarismo romano, tá? Por isso que eu deixei aqui para facilitar vocês a visualizarem a resposta correta. Tem que responder século x, x, i, que é 21. x10, x10 e 1. 10 mais 10, 20, mais 1, 21. Aqui, ó, 476. Risca os dois últimos. Sobrou quem? O 4. 4 mais 1, 5. Século 5. V é 5. Aqui, 507 AC. Estão vendo que tem o AC? Então, quando vocês forem responder, tem que colocar o AC também. Risca os dois últimos. 5 mais 1, 6. V, 5 e 1, 6. AC, tem que colocar o AC, tá? Aqui, 1789, a gente risca aqui os dois últimos. Soma mais 1, 17 mais 1, 18. Século 18, x10, v5 e os 3 izinhos 3. 10 mais 5, 15, mais 3, 18. É aula de matemática? Não, mas usamos também matemática, né? 1453, risca os dois últimos. Tentem fazer sozinhos, é tão legal. 14 mais 1, 15. Século x10, v5, 15. 10 mais 5, 15.
27 antes de Cristo. Vixe, aí, se eu mando riscar os dois últimos, quem seria aqui antes do 2? Existe um número. Quem é? É o 0. 0 mais 1, 1. Tá aqui ele, ó. Século 1 antes de Cristo, porque aqui também é antes de Cristo. Aqui, 1347. Riscamos o 47, ficamos com o 13. 13 mais 1, 14. Século 14. Como é? X que é 10. E lembram quando eu falei que eu puxo o I para frente, porque quando ele está antes do próximo é porque ele vai ser subtraído, né? Então, vai ser 5 menos 1, 4. Século 14. E aqui, risca o 14. 19 mais 1, 20. Século X, X. 10 mais 10, 20. Sexta. Organize as datas da questão anterior em ordem cronológica. Atenção! O antes de Cristo, ele é como se fosse de trás para frente. Ou seja, o ano maior vai ficar aqui e o menor aqui, certo? Quando nós viermos para depois de Cristo, é sempre do menor para o maior. O antes é do maior para o menor. Então, no caso aqui, vem primeiro o 507 a.C., depois o 27 a.C. Não esqueçam de colocar o AC, tá bom? Depois, 476, 1347, 1453, 1789, 1914 e, por último, 2019. Sétima questão. Sobre o assunto tratado neste capítulo, conceitue os seguintes termos. O que é a cultura de um povo? Né? A cultura, ela é um modo de viver, agir e pensar de um povo. Então, cultura é um modo de viver, agir e pensar. O calendário é o quê? É um modo de contar e dividir o tempo. E a religião é um conjunto de crenças, normas e valores partilhadas de um grupo. E ela é sempre do grupo, ela é sempre coletiva, certo? Na oitava questão é uma música sobre o tempo, o título dela lá da banda Patofu. Vou colocar um pedacinho aqui dela para vocês ouvirem. Pronto. Olha aí quando a gente escuta a música, como a gente muda completamente a forma de pensar, né? Então, vamos só dar uma lida aqui para a gente ver. Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Vai, 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 vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada, só me derrube no final. Primeira. Item A. O compositor trata o tempo como membro da família. Como isso aparece na letra, ele usa um nome que a gente identifica como mano, né? Mano é o quê? Meu irmão. Então, como é que ele aparece? Mano velho, certo? B.
O que o compositor pede ao tempo? Que ele seja legal. Tem aqui, ó, tempo amigo, seja legal. E C, o que o compositor da música quer dizer com vai, 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 vai? Ele quer dizer que o quê? Que o tempo não para, o tempo não volta, ele sempre vai-se embora, né? Ok? E a última página. Observem a imagem a seguir. O que a gente vê aqui nessa imagem? É uma praça lá em Praga, na República Tcheca. Em que época do ano a fotografia foi tirada? Que época é essa aqui, gente? No período de Natal, né? Então, letra A, no período de Natal. B, que elemento da fotografia permite identificar a época em que ela foi tirada? Fácil. Qual é esse elemento? Ó, a árvore de Natal, né? C, e a estrela que se vê na imagem, o que indica? A estrela, não sei se vocês sabem, mas a estrela na noite de Natal, ela indica o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que usamos a estrela lá na pontinha da árvore, porque ela indica o nascimento de Jesus Cristo, que é quando iniciamos o nosso calendário. E D, qual é a importância da data do nascimento de Jesus Cristo para o calendário adotado no Brasil? Porque o nascimento de Jesus Cristo é o marco inicial da contagem do calendário cristão. Então, porque o nascimento de Jesus Cristo é o marco inicial da contagem do calendário cristão, tá bom? Nossa atividade termina aqui. Beijo grande. Aguardar a atividade, viu? Não vão esquecer.